Que o nosso Deus Criador, Deus Pai, Filho e Espírito Santo abençoe e meditar de Sua palavra em nossos corações. Amém. No texto de hoje, de Lucas 16, nós encontramos uma das histórias bem conhecidas do nosso Salvador Jesus. No capítulo 16, Jesus já havia dito a parábola do administrador infiel. Jesus já estava reprovando os fariseus, conforme Lucas 16, 14. Os fariseus, que eram avarentos, ouviram tudo isso e o ridiculizavam. E agora nós temos mais uma história que Jesus conta a respeito de uma pessoa rica e um mendigo. História essa que acontece em dois planos. No plano do aqui e agora, desse que a gente conhece, e do plano além do túmulo, vida eterna. Nós percebemos que Jesus, ele vai contando essa história desses dois personagens, e o grande ápice, o ponto alto, é justamente quando Abraão, ele responde aquele pedido do rico: Pai, te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. E por isso eu destaquei no verso 29, respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Moisés e os profetas, aqui, o que equivale a dizer a toda a Escritura. Escritura, o Antigo Testamento, que foi revelada para nos mostrar que Deus estava providenciando o Messias, um Salvador. E por que Deus precisou providenciar o Messias, o Salvador, o Cristo? Quando nós estamos lendo a história de hoje, a figura do rico nos chama a atenção. Nós vimos no domingo passado que o problema não é a riqueza, não é o dinheiro, não são os bens materiais. O problema não é esse. O problema é como a gente se comporta com eles. O problema é como a gente se organiza. O problema é se eles servem de meio ou como objetivo. Aqui essa palavra dura para os fariseus e para os discípulos, conforme Lucas 16, 1, disse Jesus também aos discípulos: essa palavra é para você e para mim. Agora a grande questão é: por que no momento nós vemos o rico numa determinada situação e o pobre em outra, e quando chega na eternidade as posições se invertem? Onde está o ponto? Será que o ponto está na riqueza do rico? Será que o ponto está na pobreza do pobre? Será que então todos os ricos irão para o inferno? E será que todos os pobres irão para o céu? É evidente que não. Não é isso que a história nos ensina. Por isso, o ápice está aqui. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E a grande pergunta é: o que Moisés e os profetas estavam dizendo? O que eles disseram? Eles apontaram um caminho a seguir. Moisés e os profetas, eles aplicaram tanto a lei como o Evangelho. Mas a lei, que mostrava a vontade de Deus, a lei, conforme nós ouvimos em Amós, ela dizia que todos nós somos pecadores
E essa lei não mudou. Mas qual era o pecado do rico? Ao lermos, percebemos que ele era rico, mas rico somente para si. Aqui nós estamos falando não apenas de riqueza de bens materiais, mas do problema. O problema dele não era em si a riqueza, mas era o pensar somente nele, o pensar em apenas aproveitar esta vida e imaginar que a sua vida se resumia a isso. O seu problema era não ouvir Moisés e os profetas, que diziam que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. O problema do pensar somente em si. Problema tão atual, gerado pelo pecado. Problema que se manifesta já na infância, quando a criança, dentro do seu egocentrismo, acredita que o mundo gira em torno dela. Mas muitas vezes nós também nos tornamos infantis na nossa maneira de ser e de viver. Nós acreditamos que somos o personagem principal e assim todas as coisas deveriam girar ao nosso redor. E com esse egocentrismo exacerbado, muitas vezes cegos, não conseguimos enxergar ninguém, não conseguimos perceber as demais pessoas. Moisés, os profetas, revelaram a vontade de Deus, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Problema do pensar somente em si. Problema tão atual, gerado pelo pecado. Problema que se manifesta já na infância, quando a criança, dentro do seu egocentrismo, acredita que o mundo gira em torno dela. Mas muitas vezes nós também nos tornamos infantis na nossa maneira de ser e de viver. Nós acreditamos que somos o personagem principal e assim todas as coisas deveriam girar ao nosso redor. E com esse egocentrismo exacerbado, muitas vezes cegos, não conseguimos enxergar ninguém, não conseguimos perceber as demais pessoas. Moisés, os profetas, revelaram a vontade de Deus, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. O rico não ouviu Moisés e os profetas. A sua preocupação era apenas gozar e aproveitar a vida. Todos os dias uma festa, pensando apenas em si mesmo, não se preparando para a eternidade, sendo rico para si, preocupando-se apenas em aproveitar e de maneira egoísta, fechando seus olhos para quem estava sofrendo ao lado dele. O destino nós vimos. O rico morreu e foi sepultado. O fato dele ter sido sepultado mostrou que ele cumpria as suas obrigações religiosas. Não era o suficiente. E agora a surpresa.
para aqueles que não acreditam na vida pós-morte. A surpresa para aqueles que acreditam que não existe um juízo, de repente se vê perdido e condenado. Hebreus 9, 27. O ser humano está ordenado a morrer uma só vez, e depois disso, o juízo. Fechar os olhos para o necessitado é fechar os olhos para Deus, é tampar os ouvidos para Moisés e os profetas. A questão do inferno é o afastamento de Deus, é o tormento eterno. É um assunto que nós não costumamos falar, mas precisamos alertar uns aos outros que após a morte só existem duas possibilidades: céu ou inferno. E que, por mais que nós tenhamos a correria do dia a dia, e por mais que a gente lute para sobreviver conforme cultura de nossa época, por mais que a gente se preocupe com o nosso futuro humano, convém parar e refletir sobre onde queremos passar a eternidade. Isso é preciso ser decidido agora, porque depois da morte, aí nós vimos no texto de hoje, não tem como alterar o resultado, não tem como ser modificado. E como que muitas vezes nós nos esquecemos disso? Como somos displicentes? Como nós somos egoístas? Cada um pode pensar sobre si mesmo. Como que muitas vezes nós parece que as outras pessoas são invisíveis, às vezes até dentro de nossa casa. Às vezes é uma esposa, às vezes é um marido, um filho, uma filha, às vezes na igreja é um irmão, uma irmã, às vezes na família abrangente é um tio, um primo, um sobrinho, um neto, às vezes pode ser o seu pai já idoso, sua mãe, pessoas que necessitam e que Moisés e os profetas já disseram que nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Não pense você que quem fecha os olhos para o necessitado passará a eternidade lá no céu. Isso é ilusão. Estive com fome e me deste de comer. Estive com sede e me deste de beber. E assim segue a missa que Jesus falou no dia do julgamento. Quando nós fazemos, nós estamos fazendo para Deus. Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Lázaro, o mendigo, o seu nome já diz tudo. Aquele a quem Deus ajuda, mostra que nós precisamos da ajuda de Deus. Quando nós começamos a avaliar seriamente a nossa vida, quando nós começamos a ver como é a nossa relação com os bens materiais, com o dinheiro, com a riqueza, quando nós começamos a pensar em como estamos auxiliando os necessitados, só há uma conclusão: estamos perdidos. Os anjos levaram o mendigo para o seio de Abraão. Nós só podemos concluir da história que Lázaro foi ajudado por Deus. Eu costumo dizer que Deus sempre estende a mão para nos ajudar. Conhece essa cena? E nós pegamos pela fé. E essa ajuda de Deus para nos tirar do pecado, da condenação eterna, do inferno,
está em Jesus. Somente em Cristo nós somos auxiliados e levados para o que é chamado no texto de hoje de seio de Abraão, na intimidade, na presença de Deus, na vida eterna. Jesus alerta, enquanto ainda há tempo, é preciso receber a ajuda de Deus. E é isso que Moisés e os profetas do Antigo Testamento já anunciavam. Se vocês não se arrependerem dos vossos pecados, se vocês não confiarem nas palavras e promessas de Deus, não haverá salvação. Se vocês não forem ajudados por Deus, não há possibilidade de nós usufruirmos da vida eterna. O rico pensou apenas em si mesmo, gastou a sua vida apenas pensando em usufruir o aqui e agora, sem se preocupar com quem estava ao redor e sem se preocupar no seu planejamento para a eternidade. Jesus disse em Lucas 16:13: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. É incompatível isso. A questão de prioridade é necessária, e a grande prioridade é salvar a nós mesmos e aqueles que podemos ajudar. Oportunidades não faltam. Olha só que discrepância: de um lado, festa todos os dias, do outro, um mendigo à porta, alguém que foi rejeitado, conforme o texto de hoje, alguém que desejava pegar as migalhas, alguém rejeitado pela sociedade, e por que não dizer até pela religião da época, considerando essas pessoas impuras. Eles têm Moisés e os profetas. Foi a resposta de Abraão aqui, que estava no papel do próprio Deus falando que nós precisamos continuar ouvindo Moisés, os profetas, mas hoje nós vamos ouvir Jesus, porque Moisés e os profetas apontavam para Jesus. Jesus, que é aquela mão estendida do próprio Deus, que no batismo nos tirou da condenação eterna. Essa mão que continua sendo oferecida pela ceia do Senhor, para que através do corpo e o sangue de Cristo pudéssemos continuar recebendo dia após dia o perdão dos nossos pecados. A mão de Deus que está na palavra, que precisamos ouvir sim, mas não ouvir mecânico, apenas um conhecimento intelectual. Nós precisamos nos colocar diante de Deus em sincero arrependimento e buscarmos viver uma vida sensata, justa, piedosa, não para alcançarmos o céu, mas sim porque o céu já nos foi dado gratuitamente através do sacrifício do nosso amado Salvador Jesus. O rico lá no inferno achou que se de repente alguém ressuscitasse, isso iria mover os seus irmãos a se arrependerem. E o texto mostra que o arrependimento ele deve ser produzido pela palavra e não por sinais miraculosos externos. Não é isso que deve guiar a nossa fé. A fé vem pela pregação da palavra. Nós hoje estamos ouvindo Moisés e os profetas e evangelistas e o próprio Cristo nos falando, e isso
isso deve ser suficiente para nós. Quando nós ouvimos essas palavras de lei também e de condenação, mas também palavras de evangelho. Aqui nós deveríamos nos identificar com o homem rico. Aqui cada um deveria se identificar com esse homem rico. E no segundo momento, deveríamos ser identificados com Lázaro, que é ajudado por Deus. Mas também podemos nos identificar com os irmãos do rico, que ainda têm a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Quem está interessado em ouvir Moisés e os profetas? Quem está interessado em ouvir o próprio Cristo? Quantos são aqueles que perdem as oportunidades? A exemplo do rico, que viveu a sua vida para si mesmo, ignorando o doador de todas as coisas, ignorando as pessoas ao seu redor. Nós corremos esse risco. É preciso ter uma relação diferente com as coisas dessa vida. Elas devem estar em função da eternidade. Nós temos a garantia de que todo aquele que recorre a Jesus como seu Salvador e busca o perdão, esse, na hora de sua morte, será levado pelos anjos de Deus. É momento de reflexão. A cor verde dos paramentos indicam vida e esperança. Só existe vida e esperança em Cristo, mas também indica crescimento. A cor verde nos aponta para a necessidade de usarmos a nossa fé com muita sobriedade, com muita decisão, pedindo pelo auxílio de Deus Espírito Santo, para começarmos a enxergar aqueles que sofrem e estão pertinho de nós. Começarmos a sair de nós mesmos e, ao invés de colocarmos o eu como centro, colocarmos Cristo Jesus como centro de nossa vida. Ao invés das coisas orbitarem ao nosso redor, nós vamos orbitar em torno de Jesus, de sua palavra e dos sacramentos. Assim, nós estamos ouvindo corretamente, sabendo que a nossa vida aqui, ela passa, e que precisamos nos preparar sim para a eternidade. Isso é um fato. O fato é que nós que estamos em Cristo podemos celebrar junto com todos os salvos na eternidade. Nós não precisamos de sinais miraculosos, nós precisamos da palavra, nós precisamos ouvir Deus falando, e Ele continua falando pela sua palavra. É onde Ele fala de maneira especialíssima pela palavra. Por isso a nossa insistência: vamos ouvir, vamos ler, vamos meditar, vamos praticar. Por quê? Porque nós temos esse privilégio hoje, e que Deus nos abençoe nessa intenção. Amém.